Ela não é fraca, ela é humana. É um ser humano, somos seres humanos. Mas tem gente que não, eu não sou assim, né? Tem uns que baixam no peito, né? Eu não choro. Ah, mas deveria. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus chorou. Gente, choro não é vergonha para ninguém. Ah, mas eu não gosto de chorar. Então não chora. Fica na paz. E eu choro para mim e para você. Então, gente, a necessidade de ser amado é a primeira condição para a gente ter uma vida saudável. Necessidade de ser amado. E isso começa dentro de casa. Aí começa o dilema de muita gente, que a casa que deveria ser o lugar de segurança, o lugar de acolhimento, o lugar de motivação, costuma ser o pior lugar da pessoa. E às vezes não é porque a pessoa não ama, é porque não sabe demonstrar o amor. Eu já dei exemplo aqui, ó, eu sempre fui amado pela minha família, mas em alguns momentos o amor era mal demonstrado, porque falava que eu era doente, falava que eu era fraco, falava que eu era gago, falava que eu era bobo, falava que eu era medroso. E eu acreditei, porque eu era uma criança. Aí depois de mais velho, é que eu fui compreender que eu não era daquele jeito. Mas não era falta de amor, é falta de saber amar. Tá vendo? Até o amor, a gente precisa aprender. O que é o amor? Quem não leu ainda, leia As Cinco Linguagens do Amor. Gente, é um livro fantástico que vai ajudar você a se entender, entender o marido ou entender a esposa, entender os filhos, entender o pai, entender a mãe. E quando a gente tem esse conhecimento, isso tira muita coisa da cabeça da gente, porque às vezes a gente acha que a pessoa não ama a gente, mas é porque a linguagem de amor dela é diferente da nossa. A gente quer uma coisa e ela oferece outra. Por quê? Cada um oferece o que tem. As cinco linguagens do amor. Se for na Amazon, todo mundo já sabe que eu sou afiliado. É só pedir, eu gero o link, você compra, não tem desconto, não tem aumento. Mas você abençoa o meu canal, tá bom? Depois eu falei ensinar o menino no caminho, ensinar a criança no caminho que deve andar. Como é bom a criança educada, um filho que dá gosto, né? Que dá alegria para os pais. Mas de quem é a responsabilidade? Do pai e da mãe. Função materna e função paterna. Né? E nós que preservamos essa cultura da família, de acordo com a Bíblia, pai, mãe, filhos, né? Nós preservamos isso e cremos nisso. É outro ponto que é importante. Já passou da hora dos homens assumirem o papel deles e parar com essa ignorância de que ele tem que trabalhar e ele é para bater, ele é para xingar, ele é para falar não, e ele não ama as crianças, não beija as crianças, não é carinhoso com as crianças, não dá atenção para as crianças, que a mãe tem que fazer. De onde você tirou essa bobagem da cabeça? De onde os homens tiraram essa informação? Que é a mulher que dá educação e ele é que traz comida para casa? Gente, nós estamos no século XXI, 2022 está acabando, nós estamos chegando em 2023. Hoje em dia as mulheres estão trabalhando fora e os homens trabalhando dentro de casa e fora de casa também. É jornada dupla para os dois. E aí vai se virando nos 30. É assim que a vida tá. A vida tá corrida. Mudou muita coisa. De 20, 30 anos para cá, mudou muita coisa. Tá na hora de adaptar, tá na hora de criar os filhos para a geração atual. Não pode criar os filhos para a geração anterior. Ah, eu sou assim, meu pai foi assim. É, o seu pai foi assim. O seu pai, pelo menos uns 20 anos de diferença, provavelmente ele tem de você. Ou 30, ou 40, ou até mais. Então nós precisamos saber isso. Tem mulher que fala a mesma coisa. Eu sou igual a minha mãe. É, mas sua mãe deve ter pelo menos uns 15 ou 20 anos mais velha do que você. Ela é de outra geração. E não sei se você lembra, no livro de Daniel fala que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar. Quer dizer, dá uma sensação que o tempo passa rápido e as coisas aparecem e desaparecem assim em uma década. Por exemplo, eletrodoméstico, só para servir de exemplo, né? O CD. Tem gente que não chegou a ver. Para nós, para alguns de nós, né? Foi novidade. E para alguns, nem viu. O disquete de computador, para mim, foi uma coisa extraordinária. E tem gente de talvez uns 20 anos, tem gente que tem 20 anos ou menos, que talvez nem conheça o disquete de computador. Então, assim, são coisas assim que assustadoras.
O computador, o celular apareceu grande, ficou pequeno, agora cresceu. Hoje em dia, com o celular, você faz qualquer coisa. Qualquer coisa, não está precisando de mais nada. Você não anda com documento de carro, documento seu, você não anda com cartão de crédito, você anda só com o celular e resolve tudo. Então, assim, a tecnologia, né, a medicina avançada. Então, são muitas coisas que surgiram e que dá essa sensação que tá tudo rápido demais. E tem gente vivendo como no século passado. Ah, eu sou assim que meu avô foi assim. Oh, pelo amor de Deus, se atualiza, fica esperto. Então, terceiro, projetar o futuro, apontar o futuro para os filhos, mostrar que tem uma vida para ser vivida. Outro, a eternidade, mostrar aos filhos que a eternidade é um ponto principal. Paulo foi muito claro, né, quando ele disse: se esperarmos em Deus somente na terra, somos os mais miseráveis. Tá? Aqui tem muita coisa boa para ser vivida. É uma experiência humana. Né? Diz que nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então vamos viver aqui o quê? O brasileiro vive em média 75 anos. O tio da minha esposa faleceu essa semana. 110 anos. Mas ele é fora da curva. Vários lá têm 100 anos, 90 anos, 95 anos. Meus pais morreram com mais de 90 anos. Mas muitos morrem novos. Então a média do brasileiro, 75 anos. Mas vamos imaginar que seja 100 anos. Se cada um de nós vivemos 100 anos, comparado com a eternidade, tende a zero. Como é que tende a zero? É você pega o 100, divide por 1 bilhão de anos, que é a eternidade. E a eternidade for 5 bilhões de anos, e se for 10 bilhões de anos, se for 1 trilhão de anos, tende a zero. Quanto mais você imaginar a eternidade sem fim, o que é eterno? Sem começo, sem fim. A eternidade é assim. Então o que vale 100 anos na eternidade? Então o que vale você fazer o que quiser da sua vida, buscando, né, como diz a psicanálise, o princípio do prazer, e querer viver tudo numa vida só, que é só ela que a gente tem, né? E sem olhar o que vai prejudicar, porque muita gente não entende isso. Por que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer? Porque vai prejudicar alguém. A gente tem que viver uma vida que a gente sinta bem, que a gente tenha prazer e que o outro também tenha. O outro, o nosso próximo. E os outros, a sociedade, a geração. Você não pode viver só do seu jeito. O seu jeito tem um limite. Qual é o limite? O desejo da outra pessoa. Por isso é tão importante. Lucas 6,31. Aquilo que vocês querem que os outros vos façam, façais vós também. Quer dizer, como que eu quero ser tratado, é assim que eu vou tratar as pessoas. O que eu quero que as pessoas façam comigo é o que eu faço com os outros. É um princípio bíblico que faz bem a todos, para a gente viver em comunidade, para a gente viver em sociedade. E hoje eu quero tocar num assunto que é muito importante, que é a vida profissional. Eu separei um texto aqui que eu gosto muito de falar nele quando falo de vida profissional, porque às vezes, gente, a gente não é que eu tenho prazer em falar dessas coisas, mas é como assim, é como se eu tivesse coragem de falar certas coisas, porque eu também sou desse meio. Então, quando você é de um meio, é relativamente fácil você falar dele, porque ninguém pode falar, você fala, você não sabe o que é isso, está me humilhando, está falando mal de mim. Não, estou falando da nossa vida. A Bíblia diz assim, ó, vês uma pessoa perita na sua obra, perante os reis será posto, não entre a plebe. Vamos pegar uma outra versão, quer ver? É Provérbios 22, 29, o último versículo de 22. Vamos pegar aqui uma outra tradução. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante dos reis, não estará a serviço da plebe. Quer dizer, gente, vamos nos aperfeiçoar, vamos melhorar. Quase todo dia eu falo o que eu vou falar aqui agora,
Mas é bom que você fique com isso na cabeça, porque daqui a um ano eu quero que você fale com todo mundo, que você me indique para todo mundo que eu quero trabalhar muito, quero ajudar muitas pessoas e quero trabalhar muito como psicólogo. Então nós estamos quase formando. Então, para me tornar um bom psicólogo, não é somente ter um diploma. Hoje mesmo eu fiz esse comentário. Uma coisa é estar habilitado, outra coisa é estar capacitado. Por exemplo, tem muita gente que tira carteira de motorista, passa no exame, mas depois tem medo de dirigir. O que ela faz? Vai numa autoescola, que é para ajudar quem tem carteira de motorista a dirigir com tranquilidade. Quer dizer, ela está habilitada, mas não está capacitada. Porque se estiver chovendo, ela tem medo. Se o lugar estiver escuro, ela tem medo. Se tiver congestionamento, ela tem medo. Se tiver um lugar, sei lá, com neve, ela tem medo. Então, são situações. Agora, quando está capacitado, dirige em qualquer ambiente, qualquer carro, para aquela classe que ela conseguiu, para que ela se habilitou a dirigir. Então, um psicólogo é um outro profissional, né, como qualquer outro profissional. Ele precisa ser um bom profissional. Ele tem que ser um psicólogo competente, que domina aquela abordagem que ele vai trabalhar, que ele vai se dedicar. Aí que ele diz assim, você viu alguém habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante dos reis, não será posto a serviço da plebe.